Para você que acompanha a programação da TV todo dia, eu trago as informações do esporte, isso mesmo, o quadro Nosso Esportivo vai trazer todas as informações. Temos os resultados da Copa do Brasil dessa última quarta-feira, também teremos as informações de Corinthians, né? Tem duas informações do Corinthians aí, uma sobre Memphis Depay, outra sobre um problema que o Corinthians enfrenta agora no STJD. Ele foi julgado e condenado a pagar uma multa de pelo menos 50 mil reais. Eu vou trazer esses destaques já agora para vocês. Falando primeiro da Copa do Brasil, o próprio Corinthians derrotou a equipe do Juventude na Neoquímica Arena lotada. Teve apresentação anteriormente do novo jogador do Corinthians, o holandês Memphis Depay, 30 anos, vem aí por uma bagatela de 70 milhões de reais ao longo do contrato. Já vou explicar essa parte do contrato que foi comunicada e foi publicada pelo Corinthians de maneira errada. Eu vou trazer para vocês essa informação já já. O Corinthians derrotou o Juventude por 3-1. O primeiro jogo foi 2-1 para o Juventude. No agregado, então, 4-3 para a equipe corintiana, num jogo com muitas polêmicas. O Juventude teve um gol anulado, o outro o Juventude fez, o Corinthians é quem reclamou por não ter anulado. Então foi todo ali uma situação. O gol do Corinthians veio, o gol da classificação de forma direta, veio nos acréscimos apenas. É um cruzamento do Igor Coronado e o zagueiro acabou colocando para o fundo da rede de cabeça. Então, Corinthians classificado está na semifinal da Copa do Brasil. Outro classificado também é o Vasco da Gama, que passou pelo Atlético Mineiro após perder na Liga Arena por 2-1 e a partir daí para os pênaltis. A decisão foi para os pênaltis. O Atlético Paranaense, o único que perdeu o pênalti foi o Canóbio e todos do Vasco fizeram o último dele para dar classificação. Foi do Pablo Verrete, ele mesmo, um dos artilheiros do clube. Ele acabou marcando o gol de pênalti que deu a classificação ao Vascão da Gama. Bom, vamos falar agora de Corinthians, esse problema que o Corinthians teve com relação à contratação do Memphis Depay, né? O Corinthians acabou divulgando um prazo, mas na verdade o prazo de contrato dele é 6 meses a menos do que foi divulgado pelo Corinthians. Ele foi apresentado na tarde dessa última quinta-feira no Corinthians, né, no CT do Corinthians, e teve toda uma tradução ali para ele, porque ele não fala português, né? Então, assim, ele usou um fone de ouvido, os repórteres realizavam as perguntas, automaticamente era traduzido para ele e na resposta automaticamente era traduzido também para quem estava ali no CT e também na transmissão do Corinthians via YouTube. E foi tirada uma dúvida. O Corinthians havia anunciado primeiramente que o contrato do Memphis Depay iria até dia 31 de dezembro de 2026. Só que isso foi verificado depois e confirmado também que o contrato dele, na verdade, vai até o dia 31 de julho de 2026. São 6 meses apenas, né, apenas ali, né, a menos de contrato. Segundo a justificativa do Corinthians, houve um problema na comunicação, né, uma falha de comunicação, porque, teoricamente, eles haviam, de fato, negociado até o final da temporada de 26. Só que eles negociaram com o tempo da temporada da Europa, que termina justamente em 2026, só que no mês de julho. A temporada brasileira termina no mês de dezembro. Mas ficou isso, o Corinthians assumiu que, de fato, errou na comunicação, né, não na assinatura do contrato. O contrato total dele entre salários e outras premiações pode chegar a 70 milhões de reais em 2 anos, ou seja, já nesse começo mês de setembro, perdão, indo até 31 de julho de 2026. Esse foi o Memphis Depay que já foi anunciado pelo Timão. O Corinthians tem um problema e espera sanar. O Corinthians teve um problema com seus torcedores e quem pagou o pato literalmente foi o Corinthians. Teve torcedor individualmente ali punido, né, pela justiça, mas o Corinthians também tomou uma multa de 50 mil reais após torcedores acabarem provocando torcedores do Grêmio após aquelas enchentes, né, a tragédia do Rio Grande do Sul, como todo mundo sabe. Torcedores do Corinthians provocaram, fizeram gestos ali que não foram legais e isso foi registrado. Então, torcedores corintianos que fizeram isso foram punidos individualmente e o clube também acabou sendo punido. Segundo a decisão do STJD,
o clube ele é responsável pelo que o seu torcedor faz dentro do estádio. Então, mesmo que tenha essa punição de forma individual para os torcedores que fizeram isso, o clube também acaba arcando com esses problemas. Então, o Corinthians vai ter que pagar 50 mil reais aí de multa. O clube vai recorrer a essa decisão para não pagar essa multa e, obviamente, colocar a culpa apenas em seus torcedores. Quem errou, né? Quem de fato fez isso, não tem como o clube de fato ali acabar privando, né, o torcedor de certas situações. O clube pode orientar, mas no momento não tem o que fazer. Só depois mesmo que aconteceram todos os fatos. Tá certo? Então esses foram os principais destaques aqui do nosso esporte. Um abraço para você que segue na programação da TV Todo Dia.